Estamos meditando, então, nas cartas de Paulo. Meditamos a semana passada, estudamos a semana passada 1 Timóteo. Então, nós encerramos 1 Timóteo a semana passada, lembrando que a carta de 1 Timóteo é chamada de uma carta pastoral, é uma carta de um pastor já com bastante experiência para um jovem pastor que é Timóteo. Então, Paulo, quando escreve a primeira carta a Timóteo, é uma carta de orientação, é uma carta bem amorosa de alguém já na caminhada, de alguém experiente, escrevendo para alguém que está começando o trabalho. Lembrando, e vocês devem se lembrar, porque eu frisei muito isso semana passada, Timóteo está em Éfeso, cuidando da igreja em Éfeso. Paulo sai ali da prisão em Roma e a caminho, então, deixa Tito em Creta e deixa Timóteo em Éfeso. Então, ele escreve a Timóteo lá na cidade de Éfeso, que estava pastoreando aquela igreja, para tratar uma série de assuntos e também para encorajar Timóteo no seu, talvez, início da sua vida pastoral, do seu trabalho pastoral. É uma carta muito bonita, uma carta muito amorosa, uma carta que eu creio que eu e você aprendemos muito sobre ela na semana passada. E agora vamos entender um pouco dessa segunda carta. Por que Paulo, então, escreve uma segunda carta a Timóteo num espaço não tão longo entre uma carta e outra? Timóteo ainda está em Éfeso quando Paulo, então, escreve a ele. Qual a diferença básica aqui? Primeiro começa pela diferença da prisão. Quando Paulo escreve a primeira carta, ele está preso em Roma. Lembre-se que, preso em Roma, ele estava numa casa, e nesta casa ele podia receber pessoas. Talvez o período que Paulo tenha usado esse tempo para ensinar, para discipular, porque em Roma ele não estava numa prisão, como era comum naquela época, mas era uma prisão doméstica. Ele alugou uma casa, ficava naquela casa e ali ele podia receber, então, os seus convidados. Essa é a primeira diferença, né? E agora, nesta carta, quando ele escreve a 2 Timóteo, ele está numa prisão terrível, ele está numa masmorra, num lugar fechado, num lugar úmido, frio. Por isso é que você vai ver na carta que ele pede a capa, não é? Ele pede que traga a capa dele, porque ele está num lugar muito diferente do que ele estava anteriormente. A primeira prisão de Paulo, ele foi preso porque os judeus fizeram toda aquela campanha contra ele, não é? Vocês ouviram isso, eu falando sobre isso em várias das cartas. Talvez o grande inimigo do cristianismo naquele momento eram os judaizantes, ou os judeus, aqueles que iam contra a fé cristã. Então, Paulo é preso na primeira vez, ali, talvez por alguma coisa organizada pelos judeus. A segunda prisão de Paulo, não. A segunda prisão de Paulo, ela é pior porque quem prende Paulo é Roma, era o governo dominante naquela época. Então, Paulo, na sua segunda prisão, nesta carta que ele escreve a Timóteo, é totalmente diferente do que aconteceu na primeira carta. Então, essa segunda prisão de Paulo é uma prisão muito terrível, porque ele está sobre o domínio de Roma e não mais sobre ali aquela liberdade que ele tinha na primeira prisão. Por que Paulo foi preso, então, nessa segunda prisão? E nós vamos entender isso. Primeiro, você vai lembrar na história lá daquele incêndio em Roma, um incêndio que foi produzido por Nero. Isso é famoso, a gente assiste filme, a gente cresce ouvindo essas histórias, que Nero pôs fogo em Roma. E, de fato, a história comprova isso. Nero era um imperador, como eu disse aqui, alguém terrível, né? Na primeira carta a Timóteo, Paulo diz que devemos orar pelas autoridades, inclusive Nero. E eu lembro que eu disse aqui que Nero havia matado a sua primeira esposa, a segunda chute, a sua mãe, envenenou o seu meio-irmão, e assim era a história de Nero, um homem terrível. E Nero decide ali, em julho de 64, mais precisamente 17 de julho de 64, ele põe fogo em Roma. Simplesmente ele põe fogo na maior cidade, na mais importante, na mais rica cidade daquela época. Os historiadores dizem que Nero ficou lá do alto do seu palácio, tocando harpa e vendo Roma pegar fogo. E por que Paulo, então, onde Paulo entra nessa história? Dos 14 bairros que haviam ali em Roma naquela época, 10 são destruídos completamente. E 4 desses bairros são preservados. O fogo não alcança. Só que nesses 4 bairros, predominantemente, moravam judeus e cristãos. Então, esse foi o álibi perfeito para Nero dizer que quem pôs fogo em Roma foram os cristãos. Quem era o cristão mais famoso naquela época? Paulo. Pedro já havia sido
crucificado de cabeça para baixo. Alguns dos outros discípulos já haviam sido martirizados, e Paulo ainda era, naquele momento, talvez o cristão mais conhecido. Então, Nero decide prender Paulo, jogando sobre Paulo toda a culpa daquele incêndio, não é? Simbolizando, então, que Paulo era o líder dos cristãos e, portanto, estava preso porque havia, então, colocado fogo em Roma. Historiadores dizem que este período foi um período que não tinha mais madeira para crucificar os cristãos. De tantos cristãos que foram crucificados neste momento da história, não havia mais madeira, faltou madeira para crucificar os cristãos naquele momento. Tanto que faltou madeira que eles mandavam, então, colocar os cristãos em postes, enchê-los de piche e colocar fogo à noite. Então, imagine o momento que nós estamos falando aqui de perseguição contra os cristãos. Nós sempre pensamos ou falamos de perseguição, ou às vezes achamos que somos perseguidos aqui de alguma forma no Brasil. Não temos noção do que é perseguição. Então, naquele momento, os cristãos são colocados em postes, incendiados. Naquele momento, são jogados para os leões naqueles estádios, naqueles coliseus. Naquele momento, os cristãos eram crucificados por toda aquela região, recebendo, então, a culpa por este incêndio em Roma naquele momento. Por isso que Paulo, então, é preso, vai para uma masmorra e fica ali detido, consciente de que ele não sairia vivo daquela masmorra. Naquela masmorra só sairia leproso, quando, então, ele não era condenado à morte, ele cumpria a pena e as pessoas saíam de lá leprosos, que era um lugar muito ruim, ou saíam para receber a sua pena de decapitação, no caso de Paulo. Como ele era um judeu, mas romano, ele não podia ser crucificado, e sim, ele foi decapitado, e assim a história conta que ele foi decapitado. E esta, então, é a carta que ele escreve a Timóteo, a última carta que ele escreve, um homem idoso, um homem já com todas as marcas do Evangelho pelo corpo, um homem de uma história fascinante, que talvez hoje nós conheçamos melhor, mas naquela época não tinha toda essa informação, mas um homem que tinha absoluta certeza de que ele iria morrer, e ele então escreve essa carta a Timóteo. É com esse fundo que eu quero que você entenda este homem, com todas essas características, escrevendo a Timóteo essa segunda carta. E Paulo, se você quiser entender um pouco mais das implicações da prisão de Paulo, o que isso significou no ministério, naqueles dias que ele estava vivendo, olha aí comigo no capítulo 2, verso 9. Olha o que aconteceu aí, capítulo 2, verso 9. O que ele está dizendo aí? Ele diz assim no capítulo 2, verso 9. Ele fala, pelo qual, não é? Então ele coloca, a partir do verso 8, lembre-se, Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Quando Paulo diz assim, estou preso como criminoso, nós temos que entender que na primeira prisão de Paulo, ele foi preso porque era um pregador da palavra. Ele foi preso porque ele era um apóstolo que pregava as boas novas do Evangelho. Então, naquele momento, em Roma, Paulo estava preso ali como alguém que foi perseguido pelos seus, não é? Pelos judeus. Aqui não. Aqui ele está dizendo, eu estou preso como criminoso. Agora, imagine nos dias de hoje, né? Assim, olha, fulano, sim, aquele apóstolo, aquele homem que fez milagres, que pregava as boas novas. E, rapaz, ele pôs fogo em Roma. Essa era a ideia. Ou seja, Paulo aqui, neste momento, está dizendo que a prisão dele o transformou num criminoso, não mais num apóstolo, mas que o evangelho não estava preso. A palavra não estava presa com ele. Ele tinha plena consciência disso. A segunda implicação que você pode observar aí da prisão, neste momento de Paulo, está aí no verso 15 do capítulo 1. Olha o que diz aí no verso 15 do capítulo 1. Ele está dizendo aí, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. Então, olha que Paulo, quando é preso dessa segunda vez, ninguém está com ele. Ele foi abandonado. E aqui abandonado é abandonado mesmo, é deixado pelos seus. Na primeira prisão, talvez fizessem filas para visitar Paulo. Na segunda prisão, desapareceu todo mundo. E quando Paulo diz aqui, olha, você sabe que todos da província da Ásia, a província da Ásia talvez tenha sido o lugar que Paulo mais passou tempo ensinando.
Várias igrejas aí na província da Ásia foram fundadas a partir da pregação e do tempo de Paulo. Só em Éfeso ele passou 3 anos. E Paulo, neste momento, não tem ninguém com ele. Todo mundo caiu fora, todo mundo debandou, todo mundo, entendeu? Deixou Paulo literalmente sozinho. Mais uma implicação da prisão dele. Observe aí o verso 8 do capítulo 1. Ele diz aí no verso 8 do capítulo 1, portanto, ele está dizendo para Timóteo, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Até Timóteo ficou com medo, porque eu me envergonhar aí é ter medo. Ele está dizendo que até Timóteo, que era o seu filho na fé, talvez uma das pessoas que Paulo mais amasse, estava com medo do que estava acontecendo. Mas, pastor, gente sendo incendiada, gente sendo crucificada, jogada aos leões, será que nós não teríamos medo? Creio que sim, mas Paulo está dizendo, Timóteo, não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o prisioneiro, não tenha medo. E a última implicação que você pode observar lá no capítulo 4, verso 16, avance um pouquinho comigo para você entender. Capítulo 4, verso 16, olha o que ele está dizendo aí. Aí você vai entender, quando ele diz na minha primeira defesa, a lei romana era muito robusta. Então a lei romana permitia que aquele que era acusado levasse as suas testemunhas para dizer quem ele era, para defendê-lo. A lei romana permitia isso. E olha de novo o que acontece com Paulo. O que está escrito aí no verso 16? Ele diz assim, na minha primeira defesa, ou seja, quando eu fui levado a julgamento, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Ou seja, cadê os meus discípulos? Cadê as pessoas que andaram comigo? Cadê aqueles que ouviram o Evangelho e de fato se converteram? Ele diz, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. E ele termina, no 17, você pode ler comigo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e assim por diante. Ou seja, ele está dizendo, olha, quando eu tive a possibilidade de defesa, todos me abandonaram. Ninguém foi lá para dizer, olha, este homem não é um criminoso. Olha, este homem não pôs fogo em Roma. Talvez até alguns que pudessem fazer o álibi, né? Ele estava comigo. Mas não, todos abandonaram Paulo. E Paulo sai desse julgamento aqui com já ali a sentença de morte. Então, Paulo sabe que ele não vai sair mais dessa masmorra para a vida, ele vai sair para ser decapitado. Então, queridos, o pano de fundo dessa carta de 2 Timóteo é esse, um homem idoso, um homem doente, um homem que já havia sofrido tudo que você pode imaginar pelo Evangelho, um homem se sentindo sozinho, um homem abandonado pelos seus, um homem que talvez ninguém desse valor naquele momento, e ele então escreve essa segunda carta a Timóteo, que nós vamos estudar hoje. Então esse é o pano de fundo, só para você entender algumas palavras que Paulo vai usar nessa carta, e aí nós vamos entender o porquê que ele fala cada uma dessas coisas. Mas é impressionante, porque a gente não vê nessa carta Paulo ressentido, Paulo reclamando, Paulo murmurando. Paulo traz fatos, mas ele continua firme, servindo ao Senhor. Então tá aí. Primeiro, a partir do verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Promessa da vida no momento onde a morte imperava. Promessa da vida enquanto os cristãos estavam sendo martirizados. Então, por isso que você precisa observar que cada palavra que Paulo usa tem um significado. Então, ele está dizendo aí no verso 1, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida. Ou seja, uma vida que vai além do que nós estamos vivendo aqui, uma vida para a eternidade, uma vida com Cristo Jesus, que é o que ele disse, que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz, nós já falamos sobre isso a semana passada, ele então inicia a carta desta forma. E a primeira coisa que ele traz para eu e você podermos entender, não é? E aqui eu quero usar primeiro uma explicação, uma síntese que John Stott traz do conteúdo dessa carta, antes de irmos depois da saudação. John Stott sintetiza esta carta de 2 Timóteo, teólogo que todos que estudam a palavra gostam muito. Ele sintetiza essa carta em 4 palavras. A primeira delas está aí no capítulo 1, verso 14. Olha o que ele diz primeiro, 1,14. Ele diz assim, quanto ao que lhe foi confiado, e a palavra-chave está aí, guarde-o por meio do Espírito Santo
que habita em nós. Então, a primeira coisa que nós podemos observar no conteúdo dessa carta é que Paulo está dizendo para Timóteo, guarde. Eu expliquei isso a semana passada. Não é guardar, não é colocar num armário, numa gaveta. Guardar é manter puro. Guardar é não permitir que esse evangelho seja poluído de outras coisas que não a verdade da palavra. Guardar o evangelho é proclamá-lo da forma que ele é, sem inventar moda. Então, a primeira coisa que nós temos que guardar, e a ênfase no capítulo 1 é que ele está dizendo para Timóteo, guarde este evangelho, guarde o que você está aprendendo, guarde o que você viu de mim. A segunda palavra, para sintetizarmos isso, está lá no capítulo 2, verso 3. Olha para mim, comigo aí no capítulo 2, verso 3. Ele está dizendo assim, olha, suporte, ele está falando para Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, primeiro guarda, depois sofra comigo. Então, ele está dizendo que o evangelho nos leva também ao sofrimento, nos leva também às dificuldades. Então, ele está dizendo, guarda e participa comigo do meu sofrimento. Depois, lá no capítulo 3, verso 14, ele traz uma outra palavra muito importante aí para Timóteo, capítulo 3, verso 14. Ele diz assim, quanto a você, porém, permaneça. Então, guarde, sofra e permaneça. Permaneça onde? Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, ele está dizendo, Timóteo, guarda o que você recebeu. Sofra, se necessário, por este evangelho. Permaneça firme nele, não desanime, não mude a sua conduta. E aí, a última palavra está lá no verso 2 do capítulo 4, olha o que ele diz, verso 2 do capítulo 4. Ele já começa dando uma ordem, pregue a palavra, é o que ele está dizendo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, o que Paulo, se nós pudéssemos pensar numa síntese dessa carta, não é? Primeiro é guarda aquilo que recebeu, guarda de forma pura, guarda de forma que não se contamine, sofra se necessário, sofra comigo, sofra pelo evangelho. Terceira palavra, permaneça firme naquilo que você aprendeu. E a última é pregue a palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra, fale da palavra, leve as pessoas a conhecer a palavra. Essa é a síntese dessa carta para você entender melhor o que nós vamos fazer a partir de então, ok? Então, vamos caminhar com o conteúdo da carta aí para aprendermos um pouco mais. Paulo mostra aí a intimidade dele com Timóteo já no verso 3, que ele diz assim no capítulo 1, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa porque estou preso como um criminoso, mas não sou um criminoso. Estou preso como criminoso, mas a minha consciência está limpa com relação ao evangelho. Como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Então, Timóteo era alguém que Paulo se lembrava diariamente, constantemente nas suas orações. Eles tinham realmente uma intimidade de pai e filho. No 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que minha alegria seja completa. Paulo tinha desejo de ver Timóteo, ainda antes de morrer, sabendo ele que ele iria, com certeza, morrer. E ele continua, no verso 5, ele vai lembrar, então, da fé de Timóteo, e aí, lembrando da sua avó Lóide, não é? Lembrando da família dele, da sua mãe Eunice, ele diz assim, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Lembra que a gente falou sobre isso, a importância do lar, a importância do passarmos o bastão para as novas gerações, a importância da educação cristã dentro de casa, não é? Lóide, que passou o evangelho para Eunice, que passou, então, para Timóteo, que depois se converte, de fato, com Paulo e se torna esse discípulo amoroso, querido por Paulo. Aí a importância, então, de você, pai, de você, mãe, entender o quanto a educação no lar, a educação cristã no lar, é importante aí nesta caminhada. E ele, então, só traz à memória isso para Timóteo e até enfatizando esta formação familiar de Timóteo. Depois, nos versos 6, 7 e 8, ele vai falar sobre a necessidade de Timóteo reavivar o dom. Lembre-se que Timóteo está com medo.
Lembra-se que ele está ali temeroso, lembre-se que ele está, de repente, poxa, daqui a pouco eu vou ser preso também, daqui a pouco eu vou ser morto. E ele traz isso para Timóteo, enfatizando a importância disso, quando ele diz aí, observe comigo no verso 6, por esta razão, por esta fé que ele está dizendo que você recebeu e que você tem, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Ele está dizendo assim, olha, não tenha medo, Timóteo. Deus não nos deu espírito de covardia. Por isso que alguns textos são usados fora de contexto, a gente vive repetindo isso. Mas você tem que entender o que estava acontecendo naquela época. Quando mas Deus não te deu espírito de covardia, vá, mas às vezes o que você está vivendo é coisa tão simples, tão fácil, que você tem que caminhar mesmo. Você não está em perigo de ser morto, de ser decapitado, de ser alguém colocar fogo em você por causa da sua fé ou por causa de Jesus Cristo, que era o que estava acontecendo com Timóteo. Então Paulo diz para ele assim, olha, Deus nos deu espírito de homens valentes, não espírito de covardia, continue, não tenha medo. E ele continua, não tenha medo, Timóteo. Aí no 8 ele fecha dizendo, portanto, não se envergonhe, portanto, não tenha medo. Eu sou o prisioneiro, eu que estou preso, estou dizendo, Timóteo, não tenha medo. Então, a mesma coisa ele diz para nós não temos que ter medo, nós temos que caminhar, nós temos que avançar, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar as boas novas, nós temos que testemunhar a respeito daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Ele enfatiza isso de uma forma muito clara para Timóteo. Lá nos versos 9, ele vai falar sobre o que é o Evangelho. Então, ele está dizendo para Timóteo, olha, você é uma pessoa que eu lembro constantemente, você é alguém que está no meu coração, eu oro por você, você é alguém que recebeu, não é, da sua avó, da sua mãe, de mim. Você tem um dom, Deus te chamou para algo muito especial, não tenha medo, não seja covarde, avance. Não tenha medo mesmo sabendo que eu estou preso. E aí ele vai falar para ele sobre o Evangelho. Está aí no verso 9, ele diz assim, ele termina o verso 8 dizendo, o Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E aí ele fecha, esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Está dizendo, Timóteo, eu e você estávamos no coração do Pai desde o início dos tempos. Então não tenha medo, não se envergonhe, não fique temeroso. O que está acontecendo entre os cristãos, nada pode parar o Evangelho, nem Nero, nem fogueira, nem pessoas que são aí crucificadas. Nada disso vai parar o Evangelho. Portanto, não tenha medo, continue pregando, continue falando. Nos versos 11 e 12, ele volta a falar da prisão. Ele diz assim, olha, deste evangelho que eu fui considerado pregador, apóstolo e mestre, por esta causa também sofro, não me envergonho, ou seja, não tenho medo, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele diz, deste evangelho fui constituído por quem? Pelo próprio Deus, fui constituído pregador, apóstolo, mestre. Por isso que não temos apóstolos mais nos dias de hoje, gente. Nós cremos na fé apostólica, no ensino dos apóstolos. Mas hoje nós não temos apóstolos. Hoje alguns homens se denominam apóstolos. Aí não há essa figura mais no nosso meio. Paulo foi designado apóstolo pelo próprio Deus, como os demais lá no passado. Então ele está dizendo, foi ele que me designou pregador, aquele que prega, apóstolo, mestre. Não se envergonhe. E se você pensar e observar comigo, lá no capítulo 3, verso 12, ele vai falar sobre esse sofrimento. Vira a página da tua Bíblia no 3:12. Olha o que ele está falando sobre o sofrimento aí que ele estava passando. E ele diz que esse sofrimento não é só exclusivo dele. Ele está dizendo aí no 3:12, de fato, todos, e aí entramos, eu e você, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, fica firme. Continua fazendo o que você está fazendo, continue pregando, porque em todo o tempo, todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Não é muito mais fácil fazer o errado do que o certo? Fazer o certo, você sempre é perseguido. Mas Deus nos chamou para fazer o certo. Pagar imposto é muito mais difícil do que sonegar, mas Deus nos chamou para pagar.
Ser fiel é muito mais difícil do que ser infiel, não é? Mas Deus nos chamou para ser fiel. Fiel ao nosso compromisso, fiel no nosso casamento, fiel no nosso compromisso com Ele, com o Senhor, fiel com as pessoas. É muito mais fácil você contar uma mentira, não é? Ah, mentirinha branca. Isso é do diabo, não tem mentirinha branca, tem mentira. E a palavra diz que o diabo é o pai da mentira. Então, Paulo está dizendo aqui, Timóteo, olha, Timóteo, fica firme, porque não é só você não é só eu que estou sofrendo, não. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente, de forma séria, todos aqueles que quiserem levar a história, não é, da sua vida com Jesus a sério, serão perseguidos em toda a história. E nós sabemos que é assim. Temos menos perseguição aqui, temos países com a perseguição mais acirrada, temos cristãos morrendo neste momento, temos com certeza cristãos sendo atacados neste momento, mas a história diz isso. E o Senhor não prometeu que seria diferente disso, não. Ele disse, se você quiser, esteja preparado, porque seremos perseguidos. E aí ele vai dizer no 13 sobre a necessidade de Timóteo ter e manter firme o seu compromisso aí com o Evangelho. Ele está dizendo, olha, no 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, de novo. E eu tenho insistido nisso aqui. As pessoas que estão ao seu volta, ao seu redor, precisam ver em você uma pessoa comprometida com o Senhor. Ah, não olha para o homem como o homem é falho. Não, ele está dizendo, olha para mim, que eu sou discípulo de Jesus, eu quero ser modelo, exemplo na sua vida. É isso que ele está dizendo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que foi confiado, de novo, lembra? Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tremendo, tremendo, tremendo que Timóteo, nesse primeiro capítulo aqui, ensina ou recebe de Paulo ensinamentos preciosos que servem para a minha vida e para a sua vida de uma forma muito linda. É assim que nós precisamos viver. E aí ele encerra o capítulo 1. No capítulo 2, ele vai tratar exatamente sobre a sociedade, como tem que se viver aí em sociedade, né? Quando ele diz para Paulo que ele tem que participar aí do seu sofrimento, ele termina, já começa o capítulo 3, capítulo 2, verso 3, falando sobre essa participação no sofrimento, e Paulo vai usar aí, nesse capítulo 2, muitas figuras na sociedade daquela época, justamente para mostrar que não importa quem você é, aonde você esteja, o que você esteja fazendo, qual a tua classe social, qual a tua formação, mas você tem que estar disposto a sofrer pelo Evangelho. É por isso que ele usa aí, acompanhem comigo, eu só vou dizer as figuras, depois você pode ler o capítulo inteiro. Ele começa dizendo aí, usando a figura do mordomo, no capítulo 2, já no verso 2, ele diz assim, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, quem é que cuida das coisas? O mordomo, aquele que recebe, aquele que vai ensinar. Então, essa é a primeira figura que Paulo usa, a figura de um mordomo. Depois ele vai usar a figura de um soldado. Olha no verso 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, o mordomo, depois o soldado, que está pronto a servir, pronto a caminhar, sempre pronto a responder. Depois você vai ter a figura aí do atleta, que ele usa no verso 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não cumprir de acordo com as regras, ou seja, se não lutar, se não batalhar, se não correr de acordo com as regras. Ele não vai receber a coroa, ele não vai ser reconhecido. Depois ele usa a figura do lavrador, lá no verso 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Ou seja, usa a figura aí do lavrador. Depois ele vai usar lá embaixo a figura do obreiro. Lá no verso 15, ele diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, a nossa postura, a nossa caminhada, como é que nós estamos nos apresentando. Depois, se você observar lá no verso 20, ele vai usar a figura do vaso. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Ou seja, nós somos o vaso, aquele que o Senhor usa, não é? Cheios, não é? Somos ali a habitação do Espírito Santo de Deus. E lá no verso 24, ele vai usar a figura do servo. Olha aí no 24.
Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos e assim por diante. Então, Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, ele está dizendo para Timóteo, ó Timóteo, não importa aonde o cristão esteja na sociedade, ele precisa estar pronto para sofrer pelo Evangelho. Então, ele está dizendo, não importa quem você seja, não importa como Deus está te usando no teu trabalho, não importa se você é desde alguém que faz uma limpeza de casa ou alguém que está numa posição de destaque na sociedade. Se você é cristão, você precisa estar disposto a pagar o preço pelo Evangelho. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2. É isso que ele está trazendo para Timóteo, um panorama, não é, sobre aí a figura do mordomo, do soldado, do atleta, do lavrador, do obreiro, dos vasos e dos servos. Não importa aonde você esteja, quem você é ou o que você está fazendo, mas vocês têm que estar disposto a sofrer pelo Evangelho. No capítulo 3, ele vai trazer aí uma outra visão muito interessante, porque ele faz no capítulo 3 um diagnóstico da sociedade daquela época e que eu quero que você faça aí um comparativo com a sociedade de hoje. Ele já começa no verso 1 do capítulo 3 dizendo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Últimos dias. Né? Se discute muito se nós estamos nos últimos dias. Aí é uma discussão bastante complicada, mas olha o que está acontecendo no mundo. Né? Eu estava ouvindo agora de manhã que a tendência para 2024 é nós termos eventos climáticos ainda mais difíceis que tivemos esse ano. E olha, esse ano tivemos situações aí muito complicadas. O Rio de Janeiro bateu 59 graus, não é, de sensação térmica. Dá para você imaginar, se aqui a gente ficou aí andando na rua no desespero, imagina você estar no Rio de Janeiro com 59 graus de sensação, não é, da temperatura, sensação térmica, ou seja, você, um calor, não é, difícil de suportar, e tudo indica que isso vai piorar. Então, quando olhamos o que está acontecendo no mundo, as guerras, não é, o clima, os homicídios, eu nunca ouvi tanta história de marido que mata esposa, de marido que mata a família. É impressionante o que nós estamos vendo hoje, nos dias de hoje. E ele está dizendo para Timóteo aqui, há 2000 anos atrás, saiba disso, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E olha o que ele começa dizendo aí no verso 2, ele diz assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Nós estamos vivendo isso ou não? 3 palavrinhas para você entender isso. Quando Paulo fala aí, serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta que ele usa no verso 2? Egoísta é amigo só de si. Uma pessoa egoísta é aquela que só pensa nela. Pessoa egoísta é, se eu tiver bom êxito, o problema dos outros. Pessoa egoísta é, se eu puder levar vantagem, qual o problema? Egoísta, é isso que ele está dizendo aqui. A outra que ele usa aqui, que talvez 3 que fechem tudo isso que ele está dizendo uma pessoa avarenta. O que é uma avarenta? Uma pessoa avarenta. Amigo do dinheiro, amigo da prata. O avarento é aquele que o mais importante para ele é o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Ele vive em função do dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, não importa como. A segurança dele está no dinheiro. Esse é o avarento que Paulo está dizendo aqui. E lá no finalzinho ele diz assim, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que é amante dos prazeres? É amigo dos prazeres, quer viver de acordo com os prazeres deste mundo. Ele não está preocupado se ele está dando bom testemunho ou não, mas ele quer viver o melhor desta terra. Ele quer ver os prazeres deste mundo. Quando Jesus foi questionado qual era o maior mandamento, ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, cai por terra isso aqui. Ele está dizendo, olha, Emerson, você tem que amar a Deus, tem que ser a sua prioridade. Você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Então não dá para ser avarento, não dá para ser egoísta e não dá para viver os prazeres deste mundo. Primeiro Deus, depois amar o seu próximo e depois amar a si mesmo. Não é esse amor egoísta de que é para mim, é o que eu quero, não.
É este amor que Deus nos chama para ter uns com os outros. Então, Paulo está dizendo isso, olha, serão tempos difíceis, Timóteo, e você vai ver esses homens aí, assim será no final dos tempos. E aí, como é que ele termina aí no verso 5? Afaste-se destes também. Ele está dizendo, Timóteo, foge deste povo. Amados, essa é uma orientação para mim e para você. Se você está convivendo com pessoas avarentas, pessoas egoístas, pessoas que amam mais este mundo do que o Senhor, foge deles. Foge. Não, pastor, eu estou convivendo porque eu tenho esperança de levá-los a Cristo. Quando? Se a pessoa está ouvindo de Jesus, você está falando, você está dando bom testemunho, você está dele, foge, cai fora. Não anda com essas pessoas. Não vai te fazer bem, não vai trazer benefício nenhum para a sua vida. Dificilmente você anda com pessoas assim, você não entra no joguinho deles, não é assim? É terrível. Então, o alerta de Paulo para mim e para você, e foi para Timóteo naquela época, é: esse tipo de gente foge, fica distante, não permita na tua vida, não permita na tua caminhada. E lá no verso 10 do capítulo 3, ele vai trazer uma informação, ou seja, não basta abandonar essas pessoas, ele está dizendo, mas você precisa acrescentar algo positivo no lugar. E aí o que ele está dizendo no verso 10, mas você, Timóteo, está dizendo, olha, tem essas pessoas aí, foge deles, não anda com eles, não dê espaço para essas pessoas. Mas ele diz aí no verso 10 do capítulo 3, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Ele está dizendo, olha, eu sei que você tem feito isso. Então ele está dizendo para Timóteo, tira da sua vida esses e acrescenta algo. Então não basta deixar de fazer o que é mal, você tem que passar a fazer o que é bom. Não vos embriaguei em vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do. Tira uma coisa ruim e coloca uma coisa boa. Lá em Colossenses, quando nós estudamos sobre revestir, que ele está dizendo, tira aquela roupa que não serve, vai lá no teu guarda-roupa, põe uma roupa boa, revestir de coisas boas. Então não basta eu só fugir dessas pessoas ou não andar com essas pessoas, eu preciso acrescentar coisas boas na minha vida. É a mesma coisa quando você começa a sua caminhada com Jesus, você vai tirar as coisas que você fazia do passado que eram ruins e vai acrescentar coisa boa. Ah, eu ouvia só pagodão, ouça louvor. Tira o pagode, que não vai fazer diferença na tua vida, e põe louvor. Ah, eu adorava ler revista de fofoca. Tira a revista de fofoca e lê a palavra. Nós precisamos tirar aquilo que não é bom e colocar o que é bom. E o que é bom é o Senhor, é a sua palavra, é o que nos inspira, é o que nos faz crescer, é onde nós aprendemos. Ele está dizendo, Timóteo, foge deste povo e acrescenta coisas boas. Aí no 12 ele fala, de fato, todos os que desejam viver piedosos serão perseguidos. Ele dizendo, olha, vai ser fácil? Não. Vai ser fácil tirar isso e colocar coisas boas? Talvez você vai ser perseguido por isso. Mas qual o problema? Você está sendo perseguido pelo Evangelho. Ah, mas se eu não participar lá na empresa, pastor, daquela festinha de madrugada, eu vou ser perseguido. Mas se você é um discípulo de Jesus, você vai participar de uma festinha de madrugada? Ah, mas se eu não participar, eu vou ser perseguido. Que seja perseguido por Jesus, que seja perseguido por tua fé, que seja perseguido por sua postura. Por isso que aí ele enfatiza no verso 14, quanto a você, porém, permaneça, se mantenha firme no Evangelho, não é? Permaneça firme no Evangelho. E aí ele encerra, então, o capítulo 3. Depois, amados, ele vai lá para o capítulo 4. E aqui, quando ele só ainda voltando no capítulo 14, para que isso fique muito claro na tua mente, que ele vai falar sobre permanecer na palavra, não é? Toda a Escritura é boa, e nós sabemos disso, ou seja, permaneça na palavra, permaneça nas coisas que você aprendeu, não abra mão disso. Então, encerrando aí, indo para o capítulo 4, que é o último capítulo, lembrando só que lá no capítulo 1 nós enfatizamos o guardar, guarde o que você aprendeu. Capítulo 2, se houver necessidade, sofra pelo Evangelho. No capítulo 3, permaneça, que é o que nós acabamos de ver. E aí no capítulo 4, a ênfase que ele vai dar está aí no verso 2, que eu já disse para vocês desde lá no início. A partir do verso 1, ele diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Interessante que aqui Timóteo diz assim, olha, Vívia prega para ele, assim, na presença de Deus, de Jesus Cristo, né, eu o exorto.
Eles são minhas testemunhas de que eu estou te exortando. É isso que ele diz. E olha o que ele exorta Timóteo. Pregue a palavra. Pregue a palavra. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Amados, é a palavra que precisa ser pregada. É a palavra que precisa ser pregada. Ele está dizendo, não pregue sobre a palavra. Não fale sobre a palavra. Ele está dizendo, pregue a palavra. Abra a palavra e pregue a palavra. Pregue a palavra. O que nós temos que pregar? A palavra. Ah, mas eu li aqui um livro de fulano de tal, maravilhoso. Ok, podemos estudar o livro, mas pregar é a palavra. É abrir a palavra, ler a palavra, buscar o que Deus quer falar conosco na palavra. É isso que ele está dizendo. Está dizendo, Timóteo, não inventa moda não, prega a palavra. Eu ouvi um pregador dizendo que Deus não nos chamou para ser popular, mas sim fiel. Isso é legal, né? Porque está cheio de gente querendo ser popular. E aí, não prego mais a palavra, eu prego... Eu e a Toninha vimos uma chamada na Netflix esse dia que eu fiquei assustado, né? Um rapaz lá falando da palavra e ele tem toda uma eloquência, e eu olhei, aí foca uma menina chorando, mas ele não tinha nada de especial. Eu falei, gente, as pessoas estão chorando por causa de emoção. Lembra que é um dos sinais da apostasia, ficar em busca de emoção o tempo todo, e a palavra. Ele está dizendo, pregue a palavra, não fique inventando moda, não fica indo na neura das pessoas, não fica indo no modismo, pregue a palavra, abra a palavra, compartilhe a palavra, pregue a palavra. Porque é o que ele está dizendo aí nos versos 3 e 4, olha como ele vai enfatizar isso. Ele está dizendo, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. As pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, as pessoas não vão querer mais ouvir sobre pecado. Não é mais pecado, você cometeu aí um ato falho, porque pecado agora não pode mais falar de pecado. Né? As pessoas não vão mais suportar isso. As pessoas não vão mais suportar quando você os confrontar com a palavra. É o que Paulo está dizendo para ele, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. O que é coceira no ouvido? Querendo ouvir o que é bom, não o que é necessário. Essa palavra aí, pastor, muito pesada, né? Difícil, pastor. A gente sai de domingo de manhã, acorda cedo, vem para cá para ficar ouvindo isso. Eu queria ouvir que eu sou filho do rei, né? Que eu estou por cabeça e não por cauda, que eu vou comer o melhor dessa terra. Nós estávamos aqui na porta, um cara estacionou uma picape, deve ter ido comprar bicicleta, aí estava eu e o Mauro ali, o Mauro falou, eita, pastor. Eu falei, Mauro, se eu chegar com uma dessa aqui, ninguém mais entra nessa igreja, né? Estou passando uma picape aí, mas está cheio de pastores aí assim, que sendo honrado, né? Sendo cuidado a ponto de poder chegar num carro de 300 mil como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. Não é. Então é isso que Paulo está dizendo para ele, olha, cuidado, as pessoas vão ter isso, os ouvidos vão coçar. Aí, olha o que ele continua, juntarão mestre para si mesmo, ou seja, se cercarão de pessoas que vão só dar tapinha nas costas. Pastor, que legal, pastor, que bom, é isso mesmo, pastor, essa é a visão agora, esse é o momento agora, amados, palavra. Juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Amado, o que um homem deseja? Poder, dinheiro, reconhecimento, e nós temos que fugir dessas coisas. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Foge, Timóteo, disso, porque parece que isso está embrenhado no coração do ser humano, de querer esse reconhecimento de outros, e não exaltar e glorificar o nome daquele que enviou o seu filho para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar. É esse que merece honra, é esse que merece reconhecimento. E ele termina no verso 4 dizendo assim, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Qual verdade? Desta palavra. Voltando-se para os mitos, começarão a viver mitos. Histórias bonitas. Está cheio de gente contando história bonita a respeito do Evangelho. Histórias bonitas. E aí ele termina no 5 dizendo assim, você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, não se deixe envolver por isso. Então, amados, não se deixe envolver por essas coisas. O Senhor te chamou para ser um discípulo de Jesus. E para isso você vai sofrer se for necessário. Você não vai viver comendo o melhor dessas, você vai comer o que Deus te der, o que o teu salário puder comprar. Você vai morar onde você puder, com aquilo que você puder pagar. Você vai ter o carro que você puder, com o fruto do teu trabalho, do teu suor. Para de ficar preocupado com os outros.
É isso que ele está dizendo. Tome cuidado, porque senão você vai começar a viver uma vida que não agrada a Deus. Seja firme, é o que ele está dizendo para Timóteo no verso 5. E aí, amados, ele começa a finalizar a carta abrindo o coração. E aqui Paulo, de novo, ele não reclama, ele não murmura, mas ele abre o coração dele. A partir do verso 10, olha o que ele diz aí a partir do verso 10, ele abrindo o coração e falando sobre o abandono, sobre o que ele sofreu, sobre o que ele passou. A partir do 9, ele diz assim: procure vir logo ao meu encontro. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, venha logo ao meu encontro, eu quero te encontrar, eu quero estar contigo. E ele, no verso 10, pois Demas, amando, olha, amantes deste mundo, olha o que ele diz aí, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, se desviou, não é? Foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E aí ele está mostrando exatamente isso, ou seja, ele sofreu uma série de privações, né? Deixou as pessoas que o abandonaram, as pessoas que o deixaram sozinho. No verso 14 ele fala sobre uma traição que ele sofreu. Aí no verso 14 ele diz assim: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que ele fez, ou seja, foi traído por esse Alexandre. Nós não sabemos mais detalhes, mas ele cita uma traição deste homem. Está sofrendo com isso, Paulo, privações que ele sofreu, privações emocionais, ou seja, ficou só, se sentiu só naquele momento da vida, depois de fazer tanto. Privações que ele também sofreu, privações mentais, quando ele diz assim: nem os meus pergaminhos estão comigo. Olha no verso 13, quando ele diz aí no verso 13, diz assim, olha, ele diz no verso 13 que ele deve buscar os pergaminhos, ele diz assim, a partir do 12, enviei Tico e a Éfase, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, ou seja, tudo indica que a prisão de Paulo foi algo tão violento, tão inesperado naquele momento, que nem a capa ele pôde pegar, nem os pergaminhos que ele gostava tanto de ler, ele pôde levar contigo. E ele está falando sobre isso, privações físicas, emocionais, solidão que ele sofreu, oposição desse ferreiro que se opôs a ele, o que ele diz aí no verso 15, né, que ele está dizendo aí no 15, previna-se contra ele, contra quem? Contra esse Alexandre, porque se opôs fortemente às nossas palavras, ou seja, ele tinha oposição desse homem, de uma forma que ele cita nessa carta, Timóteo, previna-se contra ele, cuidado com esse cara aí, esse cara é um opositor à palavra, então tome cuidado com ele, ou seja, ele está dizendo, você vai enfrentar, Timóteo, oposição até o final da sua vida, ou seja, Paulo estava prestes a morrer e ainda enfrentando oposição. E às vezes você está aí preocupado com uma oposiçãozinha que você tem, uma dificuldade que você tem, não é? Mas Paulo enfrentou isso até o último momento, até o momento de ser decapitado. Fala sobre ingratidão no verso 16, não é? Talvez o maior problema que ele enfrentou, está aí dos 16 ao 18, que ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu rei, né, para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre, amém. Ele diz assim, todo mundo me abandonou, mas Deus não me abandonou. Todo mundo fugiu, mas o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. E aí, queridos, antes de finalizar, ele faz uma breve avaliação da sua vida, e eu termino essa carta com essa avaliação que Paulo faz da sua própria história. Capítulo 4, você já está com ela aberta, verso 7. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 7. Ele usa um texto aí que muitos usam nos velórios, nas lápides, e pode usar, não há nenhum problema. Ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Então, Paulo está fazendo uma breve avaliação do seu passado. Está dizendo assim, olha, quando eu paro para pensar que nessa masmorra, eu combati um bom combate. Eu guardei a fé, eu não me deixei levar por essas ondas, eu não me deixei levar por pessoas que não tinham compromisso com Deus. Eu guardei a fé, guardei até o final, ensinei até o final, eu tenho plena convicção disso. Ele está fazendo essa avaliação dele,
da sua própria vida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, cheguei até o final, terminei a corrida bem. Não fiz nenhuma falcatrua no caminho, não deixei de cumprir as regras dessa corrida, combati o bom combate, passado. Olha no verso 6, o que ele diz no verso 6. E já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Ele tem plena consciência do que ele está vivendo, como oferta, sendo derramado como uma bebida de oferta sobre um sacrifício, sobre um holocausto. Mas Paulo deixa uma situação muito clara quando ele diz assim, está próximo o tempo da minha partida. Ele está dizendo assim, não é Roma que vai acabar comigo, não é Roma que está encerrando a minha carreira, não, eu vou partir para o Senhor, eu vou estar com o Senhor. Roma pode cortar o meu pescoço, pode fazer o que quiser comigo, mas a minha partida não está na mão de Roma. É o Senhor que está me levando, estou partindo para o Pai, estou partindo, então, para ficar com Ele eternamente, que é o que ele termina aí no verso 8, quando ele diz assim, no 8, agora, olha que lindo, agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Ele diz, terminei, eu vou ser decapitado, mas eu vou me encontrar com o Pai, eu vou estar com Ele. Ele vai me presentear com a coroa de justiça que está reservada a todos aqueles que amam a sua vinda. Ele falou, então não estou preocupado. E ele encerra a carta para Timóteo dizendo isso, Timóteo, continua firme, eu sei que vou morrer. E a última frase de Paulo para Timóteo, no verso 22, finalizando a carta, ele diz assim, que o Senhor seja com seu espírito, Timóteo, a graça seja com vocês, essa graça que nos alcançou, essa graça que nos salvou, essa graça que nos permitiu ter acesso ao Pai através de Cristo Jesus. É isso, é essa carta de um homem moribundo, final de vida, velho, doente, cheio de marcas, mas que escreve algo tão precioso para alguém que estava morrendo de medo naquele momento, para encher o coração dele de esperança, e que essa carta enche o seu coração, o meu coração, de esperança, e que nós possamos entender que o Senhor nos mandou, então, guardar a sua palavra, de forma a não contaminá-la, a transferi-la às pessoas da forma mais pura possível, nos chamou para sofrer, participar do sofrimento, se assim for necessário, nos chamou para permanecer firmes nesta palavra e nos chamou para pregar esta palavra, pregar a palavra, é isso que Ele nos chamou para fazer. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida e que nós, Comunidade Batista Bethesda, possamos continuar firmes nesta palavra, somente nesta palavra. Amém? Abaixa a sua cabeça, eu quero orar contigo antes de irmos para a ceia. Agradeça a Deus por esse tempo de meditação na palavra. Agradeça a Deus porque nós podemos fazer isso, abrir a palavra e meditar nela. Deus, obrigado. Obrigado por tua igreja, obrigado por teu povo, obrigado pela Comunidade Batista Bethesda, obrigado, Deus, porque o Senhor é que nos reúne aqui domingo após domingo. E só estamos aqui, Deus, só estamos aqui porque o Senhor nos resgatou. Só estamos juntos aqui como uma grande família porque o Senhor nos uniu. Talvez a maioria de nós não nos encontrássemos em nenhuma outra circunstância. Mas como o Senhor nos alcançou e hoje somos uma família, hoje estamos aqui, podemos nos encontrar, podemos amar uns aos outros, podemos declarar o carinho que temos uns para os outros, como Paulo declarou aqui a Timóteo, Pai, que assim seja, Deus, a nossa caminhada enquanto igreja. Que nós possamos, de fato, Deus, estarmos atentos àquilo que o Senhor nos ordena na Tua palavra. Que ao estudar essa carta de 2 Timóteo, esse texto possa permanecer no nosso coração durante toda essa semana, nós possamos meditar nele, que nós possamos aprender neles, que nós possamos, Deus, crescer na Tua palavra e, acima de tudo, Deus, crescer em intimidade contigo. Ajuda, Pai, a Comunidade Batista Bethesda a ser uma igreja reconhecida por aqueles que amam a Tua palavra, amam estudar a Tua palavra, amam aprender na Tua palavra, amam, Deus, obedecer a Tua palavra, que assim seja a nossa caminhada. Livra-nos, Pai, de sermos pessoas com os ouvidos coçando para ouvir coisas que nos agradam. Livra-nos, Pai, da ganância. Livra-nos, Pai, de viver uma vida buscando os prazeres deste mundo mais do que estar na Tua presença. Livra-nos, Pai, do egoísmo de pensarmos em nós e não olharmos para o próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada.
Ajuda-nos, Pai, enquanto estivermos nessa cidade, servindo ao Senhor e sendo modelo para aqueles que ainda não te conhecem. É assim que eu oro, muito, mas muito agradecido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.